O Câmara Entrevista apresenta um dos pesquisadores da nova geração. Cássio Gomes Lopes, 37 anos, tem 3 livros publicados e se prepara para lançar a 4ª obra. Olá, Cássio, seja bem-vindo ao Câmara Entrevista. Olá, Bruna, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Estamos aí abertos aí para perguntas e questionamentos e explicações sobre o que for pertinente. Quando que tu começou a te interessar pela história de Bagé? Na realidade, eu comecei a me interessar para a história inicialmente de Candiota. E como Candiota fazia parte de Bagé, eu acabei também me interessando para a história de Bagé, porque eu morava lá, residia lá, depois vim para cá e comecei a fazer pesquisas de campo, mapeando locais de importância histórica, e comecei a me interessar pela história desses locais, pelos personagens que ali viveram ou que ali estão sepultados, e aí surgiu assim, dessa forma, né? Teve algum personagem que te chamou mais atenção nessa questão de estudar a história da região e por quê? Aqui em Bagé, eu comecei na zona rural, no caso, né? E foi o Adão Latorre, né? Eu fui visitar o cemitério onde ele está sepultado, e também o Chico Diabo. São esses 2 personagens que me impulsionaram, que eu comecei a despertar, né? E por que foi que eles chamaram a atenção? O Chico Diabo porque ele foi um personagem não só de importância histórica de Bagé, mas também nacionalmente, porque foi ele quem lançou o Solano Lopes na Guerra do Paraguai. Ele deu o golpe que culminou na morte do Solano Lopes. E o Adão Latorre por ser por toda essa polêmica que envolve a pessoa dele, que alguns, né, alegam que ele é sanguinário, outros disseram que alegam, né, que ele é que ele foi vítima, que ele só cumpria ordens. E então esses 2 personagens me chamaram a atenção pela particularidade das histórias deles e também pela polêmica que envolve eles. E na época da escola, tu já te interessava pela disciplina de história? Como é que foi no ensino básico? Na realidade, eu assim, no ensino fundamental, guardo até hoje meu boletim lá. Eu não era assim um bom aluno e não me recordo de ter assim interesse por história, mas no ensino médio, no final da década de 90, eu me recordo que eu fui fazer uma prova de história numa escola aqui em Bagé. Eu precisava de uma nota acima de 9 e acabei tirando 10, mas eu não tinha, vamos dizer, na época, interesse nenhum, mas estudei aquele tema. Interesse era pela nota, né? Pela disciplina. Pela nota. E agora eu analiso que já desde aquele tempo eu já tinha uma certa facilidade, vamos dizer assim. E o teu pai teve um papel importante, né, nos processos de aquisição do conhecimento. Nos conta como é que foi. O meu pai, ele é uma pessoa assim simples, né, que não teve muito estudo, mas tem uma escola de vida valiosa, valorosa. E então ele costumava escutar discos de vinil, música nativistas, e eu escutando aquelas músicas, eu me interessava, achava interessante aquelas letras. Confesso que no início eu escutava aquelas músicas, como eu gostava mais do estilo fandangueiro,
eu olhava aquelas músicas nativistas meio que uma certa, né, empatia, né, vamos dizer assim. E aí depois, com o tempo, eu comecei a gostar daquelas músicas, e elas começavam a falar da história, da história do Rio Grande do Sul. Começasse a prestar atenção nas letras. Comecei a prestar atenção nas letras, e aí depois o meu pai, ele começou a se interessar pela história do Rio Grande do Sul. Aí ele comprou uns livros sobre alguns personagens que fizeram história na Revolução de 1893 e 1923. Eu me recordo que é do Zeca Neto e o Honório Lemes. Tá? E aí ele tinha aqueles livros, e uma bela oportunidade, num belo dia ali, eu simplesmente fui ler aqueles livros e achei interessante. E ele me contava as histórias que passaram para ele, e as histórias que ele lia, e eu achava interessante, eu queria saber mais. Então comecei com os livros dele, e depois eu comecei a buscar em outros locais, em bibliotecas, procurei me informar mais. E a tua mãe, ela é professora e também te incentivou bastante, né? Como é que foi esse incentivo por parte dela? Minha mãe é professora em Candiota já, eu creio que há mais de, acho que quase 40 anos. E ela sempre foi uma grande incentivadora dos meus projetos. Ela sempre apostou muito em mim. E então ela assim, quando eu estudava no nível fundamental, né, tinha toda aquela questão que ela era uma das minhas professoras, né? Aí depois teve passar para o nível médio, teve aquela separação, mas ela, em todos os meus projetos, ela sempre me apoiou, sempre deu palavras de incentivo, né? Sempre foi a minha motivadora. E tu já iniciou escrevendo, ou o primeiro teu contato foi com fotografias? Na realidade, eu comecei a fazer pesquisas de campo, né? Eu comecei a ir no terreno, fotografar locais de importância histórica, ambiental e cultural. Então eu chegava no local, tirava a foto e depois inseria ele na internet, no site Panorama, no qual o Google Earth utiliza alguma dessas fotos para, né, para mapear, né, para usar como referência. Então eu comecei a mapear esses locais de importância histórica, ambiental e cultural. E a questão da escrita, eu comecei a escrever artigos para jornais, né? Eu escrevi artigos para o jornal O Instituto Primeira Folha de Candiota. Comecei a escrever artigos assim, sobre temas variados. E depois, para escrever mesmo um livro, foi outra história. E quando é que tu percebeu, então, que tu estava apto a escrever livros? Na realidade, eu nunca assim me senti, nunca me imaginei ser um escritor. Foi assim, uma coisa bem assim, algo que fluiu, né? Na realidade, estava passando em 2009, estava passando por um momento difícil em minha vida, no qual eu estava depressivo, né? E eu estava à procura de novos horizontes. Eu queria fazer algo, né, para me sentir útil para a sociedade, né? E o que acontece? Então eu me lembrei de um dito da sabedoria popular, né, que diz que o homem, para ser completo, né, ele tem que plantar uma árvore, né, ter um filho e escrever um livro. Então eu tinha plantado várias árvores, que eu gosto muito do meio rural. E tinha acabado de ter uma filha, né? E só faltava escrever o livro. E aí foi para completar essa missão, então. E aí foi para completar essa missão. E foi bem interessante porque eu comecei a buscar pessoas que pudessem me ajudar e aquilo foi fluindo e eu mergulhei naquele universo.
Enquanto eu não terminei de escrever, eu não parei. E além de escritor, tu também é um fomentador da história aqui da região, né? Como é que foi criar do zero o núcleo de pesquisas históricas de Candiota? Assim, na época o pessoal recebeu bem essa ideia ou teve alguma restrição quanto a isso? Como é que foi? Não, na realidade Candiota é um município novo, mas que tem uma história vastíssima, né? Eu procuro, eu sempre faço uma analogia, que Candiota é um manancial histórico, né? Então o que acontece? Já tinha um amigo, né, que tinha dado a sugestão para a criação do núcleo e faltavam pessoas para encabeçar isso aí, para tocar essa ideia adiante. Então o que a gente fez? A gente procurou entidades que já estavam, né, regulamentadas, que já estavam trabalhando e ver como é que elas fizeram, como é que elas começaram. Foi então que nós fomos até a Camaquã, né, no Núcleo de Pesquisa Histórica de Camaquã, e lá eles nos receberam muito bem e nos deram todos os passos para a criação do Núcleo de Pesquisa Histórica de Candiota, que foi criado em 2009. E a população, ela aceitou bem assim, no caso, o poder público também aceitou muito bem, né? E a entidade está de pé até hoje. E agora tu chegou à presidência do Núcleo de Pesquisas Históricas Tarcísio Taborda, né? Como é que foi o caminho traçado assim para chegar a esse ápice? Nós estamos em 2016. Em 2015 já tinha um grupo de pessoas do Núcleo de Pesquisa Histórica Tarcísio Taborda que ali mantinha a vontade de me convidar para fazer parte da presidência. Mas naquele ano, infelizmente, não deu para assumir a entidade. E graças a Deus, esse ano ela se concluiu, né, os planos do ano passado. O pessoal me convidou para assumir a presidência e eu já carregava esse desejo no coração e abracei a causa com todo carinho e dedicação. Quais são os teus planos para essa gestão frente ao núcleo? Os planos, né, nós temos sempre que falar que o núcleo é uma entidade coletiva, né? Então, não posso falar em primeira pessoa, tenho que falar, né, na terceira pessoa. Nós queremos, assim, fomentar a história do Núcleo de Pesquisa Histórica Tarcísio Taborda. Nós queremos trazer os jovens para fazer parte do núcleo, queremos despertar o interesse dos jovens pela história, queremos resgatar a memória oral de Bagé e região, porque existem pessoas que detêm um conhecimento que vem passado de geração em geração, pessoas que já estão de idade avançada e que têm uma grande contribuição para dar, só que está faltando um espaço para elas e o núcleo seria esse espaço. E nós queremos também fazer parcerias com órgãos públicos e privados para promover palestras, simpósios, seminários, para justamente, acho que a palavra mais adequada seria fomentar, fortalecer o núcleo perante a sociedade e levar o núcleo até a sociedade, fazer essa interação. E como escritor, tu não fala apenas sobre a história factual, né? Não escreve apenas sobre isso, tu conta alguns causos também, que Sim. é a questão do teu livro Mistérios da Noite, Causos de Assombração. De onde vêm essas histórias? Tu viveu elas ou são coisas que vêm do teu imaginário? Aqui está o livro
Mistérios da Noite, Causos das Assombrações. Esse livro aqui ele foi escrito em 2009, tá? Ele tem, deixa eu só confirmar rapidamente, que às vezes a memória falha, né? É 84 páginas, ele tem 34 causos. O livro ele são uma coletânea de causos, né? E a maioria deles é com fotos ilustrativas dos locais onde ocorreram os fatos. Eu apenas fui um transmissor dessas histórias. Aqui nós temos aqui cerca de, acho que de 10 ou 15 pessoas aqui que foram colaboradoras, e as histórias foram por elas vivenciadas. Eu simplesmente transmiti as histórias delas para o papel, transferi elas para o papel e dei a linguagem necessária para a linguagem literária necessária. Então são de pessoas que te contaram, que viveram isso. Eu seria, no caso, esse aqui seria um livro de relativo à memória oral no caso da população candiotense, pinheirense, que foram as pessoas que contribuíram para esta obra. Inclusive tem 3 pessoas que já faleceram já, 3 colaboradores. E no livro Cerros de Baía e Santa Tecla, Origens de Bagé, ele foi escrito após anos de pesquisa, né? E o que te levou a esse assunto? Esse aqui é o livro Cerros de Baía, Santa Tecla, Origens de Bagé. Esse livro foi escrito em parceria com Edgar Lopes Lucas, tá? Esse livro levou em torno de 5 anos de pesquisas, tá? Foi bem interessante o resultado desse livro, porque o Edgar Lopes Lucas já vinha desenvolvendo uma pesquisa sobre o tema fazia um bom tempo, e eu me encontrei com ele num sebo aqui, no calçadão aqui, e dali fizemos amizade, unimos forças, e o resultado foi este livro, que foi um divisor de águas. Por quê? Porque na época ninguém tinha assim aprofundado sobre o tema. Então esse livro tem 144 páginas, tá? Os temas, na sua grande maioria, são exclusivos, com mapas, com fotos, e infelizmente está esgotado. Felizmente. Queríamos ter mais, né? Mas foi feito 300 exemplares, assim, em questão de um ano, foi todos os exemplares. E nessa ocasião vocês exploraram alguns fatos que ainda não haviam sido contados, né? O que tu poderia nos contar, alguma coisa que te chamou muita atenção durante essa pesquisa de vocês? Na realidade, vamos dizer assim, o fator que culminou assim com a parceria entre eu e o Edgar foi a questão do silo jesuítico, né? Que alguns livros da história de Bagé referenciavam, né? E me despertou a curiosidade sobre esse silo jesuítico. E então nós fomos, eu e Edgar, fazer uma pesquisa de campo e verificar o local. Fizemos a limpeza, fizemos as medições e, né, eu, como tenho essa particularidade de ser um pesquisador de campo, eu já de cara olhei e imaginei que aquilo não seria um silo jesuítico, né? Pelas outras estruturas que eu já tinha verificado em Candiota e Pinheiro Machado, eu achava que tratava-se daquela estrutura ser uma caleira, um forno de queimar cal. Então, damos prosseguimento à pesquisa bibliográfica e, para nossa felicidade, encontramos uma carta
na Argentina, que fazia referência que aquele local foi construído para ali abrigar uma caleira, um forno de queimacal, para reconstruir o Forte Santa Tecla. E na obra Rainha da Fronteira, Fragmentos da História de Bagé, como é que tu conseguiu dar um enfoque diferente dessa obra anterior? Esse livro, Rainha da Fronteira, Fragmentos da História de Bagé, ele teve em torno de 3 anos de pesquisa. Depois que a gente findou esse livro em 2012, e aí nós terminamos esse aqui em 2015. Esse livro aqui, como o próprio o subtítulo diz, Fragmentos da História de Bagé, nós procuramos trazer temas exclusivos, de uma linguagem atrativa para o leitor, né? Não só aquelas pessoas que já têm um conhecimento, né, que já têm o costume de ler, mas aquelas pessoas as pessoas leigas que às vezes gostam da nossa história, mas têm dificuldade de ler, às vezes, né? Procuramos botar uma linguagem bem acessível. Então ele tem 177 páginas, esse livro, tá? E ele tem aqui 16 capítulos. Então nós trouxemos aqui elementos aqui, temas bem exclusivos, né? Sobre o local do nascimento do general Antônio de Souza Neto, né? Que a gente conseguiu comprovar que o general Antônio de Souza Neto nasceu em Bagé. Também nós trouxemos à tona aqui a história do coronel Galvão José de Souza, que foi uma ordenança do Duque de Caxias, que é o único militar que nós temos notícia, que residiu em Bagé, que teve uma carta patente assinada pela Princesa Isabel pelos seus serviços prestados. Também trouxemos histórias de outros municípios que faziam parte de Bagé, que é Dom Pedrito, né? A história de Cândida Gonçalves Moreira, que muito se fala aqui na região da Estância da Baronesa. Aí nós trouxemos a história dela aqui para as pessoas saberem quem foi essa baronesa e por que chamam a Estância da Baronesa, né? Nós também trouxemos a história do Ângelo Dourado, né? Que foi um médico baiano que residiu em Bagé e fez parte da coluna do Gumercindo Saraiva em 1893. O Torquato Antônio Severo, que seria também um revolucionário de 1893, lutou na Guerra do Paraguai, e ele é um nome de um distrito de Dom Pedrito, né? Também nós trouxemos aqui temas aqui bem interessantes, como a Padaria Continental, né? A mais antiga de Bagé. Trouxemos temas aqui relacionados à Segunda Guerra Mundial, trouxemos duas histórias aqui do último pracinha bagéense, que foi um herói durante a Segunda Guerra Mundial, e a história a história de Arlindo Nogueira e Undina Marimon, que nós denominamos como entre o amor e a guerra. Então, assim, esse livro está bem variado. Depois tem outros capítulos aqui que também bem esclarecedores sobre a Guerra da Tríplice Aliança, o Piraí Estratégico, Palanca de Pedras, Dança das Guardas, e aqui os redutos e vestígios jesuíticos em Dom Pedrito. Então um livro bem ilustrado, né, com bastante fotos, mapas, né, e de uma linguagem também bem acessível para o leitor. Como é que tu financia as tuas obras? Na realidade, este livro aqui, esse aqui eu tive um apoio dos meus pais para lançar ele. Esse aqui foi eu e Edgar, os próprios autores que bancamos. E esse aqui foi o único livro que a gente conseguiu patrocínio.
conseguimos apoio de algumas empresas aqui de Bagé e graças a Deus ele se transformou realidade. E tu também gosta de figuras populares, né? Então nos conta aí alguma pessoa interessante que tu encontrou e que te chamou a atenção durante essas tuas pesquisas. Eu gosto assim de figuras populares assim, mas sempre me chamou, sempre eu gosto muito do meio rural. Uma figura popular que viveu no meio rural e no meio urbano também me chamou a atenção, que foi o chamado Boneval Copa do Mundo. Este sujeito, ele ficou muito conhecido aqui em Bagé porque ele era um homem de campo, né? Que passava xangueando nas estâncias, e ele ganhou esse apelido de Copa do Mundo porque ele não tinha, assim como a taça da Copa do Mundo não tem lugar certo, ele também não tem lugar certo, não tinha morada certa. Então, e ele ficou muito conhecido porque ele, quando bebia, ele metia algumas pendengas, metia algumas encrencas, né? E ele chamava atenção porque ele tinha uma força fora do normal. Ele carregava uma bolsa de lã sozinho como fosse um saco de batata. Ele sujeitava a vaca mais gorda da tropa somente por uma pata. E esse homem tinha essa força com os animais, imagina com os homens. Então, quando dava confusão com ele, aqui em Bagé, dava envolvimento com a polícia, né? E na época a polícia era mista. E às vezes ia a polícia civil primeiro fazer o trabalho ali. E o que acontecia? Às vezes não conseguiam ali os 5 homens sujeitar ao Boneval tamanha força que ele tinha. Mas conforme as entrevistas que eu fiz com as pessoas que conheceram o Boneval, a maioria, né, disse que ele era uma pessoa amável, uma pessoa querida, né, era uma pessoa que procurava agradar os outros, que ele vivia entre as Palmas, Bolenas, Tunas, Baú. Essa região da região da campanha aqui entre os municípios de Pedro Machado, Candiota e Bagé, e ele costumava trazer tatus e mulitas, caçar para distribuir para os amigos dele aqui. E também tinha uma questão bem interessante, que ele era frequentador dos cabarés aqui da cidade, né? E inclusive há relatos que ele se envolveu com uma mulher aqui e teve um filho que conforme o depoimento das pessoas se chamava Diabo Loiro. E nos conta um pouco da tua vida. Tu é bagiense, né? Mas viveu muitos anos em Candiota. Como é que foi a tua infância? Do que tu gostava? A minha mãe, né, como nós bem falamos aqui no início da entrevista, ela é professora, e ela estava fazendo faculdade quando ela estava me esperando, quando estava grávida de mim. O que acontece? Eu acredito que porque a minha mãe é aqui de Bagé, na época ela achou pertinente que eu viesse me ganhar aqui em Bagé. Então eu fui registrado em Bagé e depois do tempo previsto no hospital, voltamos ali para Candiota. E ali eu passei a minha infância, a minha adolescência e fui sair de lá mais ou menos uns 10 anos atrás. Mas a minha infância ela foi maravilhosa porque eu vivi num ambiente quase rural, no qual eu pude brincar bastante, gastar bastante a minha energia, né?
não tinha telefone, muitas vezes sumia o dia inteiro, chegava em casa só de noite, e muitas vezes a minha mãe preocupada comigo, chegava muitas vezes até sujo e esfolado dos jogos, das brincadeiras que eu fazia, mas foi uma infância muito feliz. E na adolescência também eu aproveitei bastante. Eu costumava, como Candiota, né? Era um local que tem várias opções assim de lazer, assim, falando em questão de natureza, tem cachoeiras, tem a prainha de Candiota. Então eu passei envolvido com esporte, né? Com futebol e com essas aventuras no verão, de banho em cachoeira, banho na prainha, banho em barragem, banho. E o interessante é que tanto na minha infância como a minha adolescência, eu não gostava muito de estudar. Não gostava mesmo, assim. Era uma luta para mim estudar, eu estudava por obrigação. E eu só fui perceber que eu tinha, porque eu percebi que eu tinha um potencial depois quando eu entrei para a faculdade. E isso lá pelo fim da faculdade. Entrava, entrei na faculdade, fiz faculdade de administração de empresas na Urcamp. E eu me lembro que nos três primeiros anos eu tirava a nota só necessária para obter a média. E depois eu comecei a mudar e querer estudar um pouco mais, prestar mais atenção na aula, né, fazer a diferença. E aí as minhas notas começaram a elevar, e no entanto que meus colegas diziam, mas como tu andas estudando nas férias? Não estudei, só estou prestando atenção na aula, né? E dali eu percebi que eu tinha condições de vamos dizer assim, de aumentar o meu grau intelectual através da leitura, através do estudo. E quando é que tu passou a fazer concurso público, estudar para concurso público? Eu comecei, acho que foi 2006, por aí mais ou menos, que eu comecei a estudar para concurso público, porque eu tinha me formado e o mercado de trabalho estava muito ruim para a minha área aqui em Bagé. Então eu vi que realmente estava difícil, que o caminho era fazer concurso. No entanto, eu nunca tinha estudado para concurso, né? Então, inicialmente eu fiz alguns cursinhos aqui em Bagé e aí estudei para alguns concursos, passei, não fui chamado. E depois que eu fiz o primeiro cursinho, eu fiz outros, né, posteriormente, assim, bem espaçados. E eu notei que cada vez que eu fazia um cursinho, os estudos que outrora eu tinha estudado vinham à tona. E então eu comecei a investir. Nunca fui aquele, vamos dizer, aquele estudante assim fanático que estudava 8 horas por dia. O máximo que eu consegui estudar foi 5 horas por dia. E hoje, graças a Deus, estou trabalhando num órgão público, do qual eu ingressei através de concurso. E hoje tu vive em Bagé com a tua família? Desde quando tu fixou residência aqui? Eu não tenho certeza, né? A gente guarda tantas informações sobre livros, sobre datas, né? E muitas vezes coisas simples assim como o ano que a gente veio, data de casamento, essas coisas a gente acaba, né, a memória da gente vai acabar deletando, porque são todas informações para guardar. Mas eu creio que acho que eu vim para Bagé, acho que foi em 2006, 2007 mais ou menos. E aí conheci uma moça bagéense, noivei
casei com ela e hoje nós temos uma filha de 8 anos e atualmente eu moro no bairro Laranjeiras e trabalho em Bagé. A tua filha desperta o interesse por história também? Ou... Olha, eu já notei que ela tem assim uma facilidade para gravar as coisas, né? E ela tem um dom de desenhar. Ela volta e meia ela pega um caderno, às vezes até bloquinhos assim, qualquer pedaço de papel, ela tá com vontade de desenhar, ela desenha. E ela nas brincadeiras dela, ela gosta de, às vezes no quarto dela, ela começa assim a inventar histórias, né? Criar personagens. Então assim, ó, teve uma época até que ela disse que ela tinha o sonho de ser escritora. Inclusive eu tô vamos dizer assim, pleiteando com ela, tô tentando ver se convenço ela a fazer uma parceria comigo, porque eu consegui escrever uma lenda infantil e eu preciso de uma parceria para ilustrar o meu livro. Então ela faz os desenhos e tu... Isso, mas só que tem um detalhe, ela gosta de desenhar bonecas, desenhar meninas e coisa e tal, e a minha lenda, no caso, envolve animais, envolve índios, envolve natureza, né? Por enquanto ela tá meio assim, né? Tá meio relutante, mas eu creio que em breve aí ela vai... Tá estudando a proposta do pai. Tá estudando a proposta do papai. Então, para finalizar, nos conta sobre esse teu novo livro que está no forno. Qual é a história dele, quando é o lançamento, sobre o que ele vai falar? Até inclusive eu estou aqui com o bobo dele, com um boneco, tá? Seria um livro de causos, né? O nome dele é Batendo Tição, Causos de Gauchadas. Ele é um livro que foi escrito, né, semelhantemente como esse do Mistérios da Noite, tá? Esse aqui foram causos que eu coletei com as pessoas. Gauchadas, porque muitas vezes a pessoa no meio rural, muitas vezes até no meio urbano, ela se programa para fazer algo e no fim deu um imprevisto e aquilo acabou acontecendo um fato engraçado, né? Então aqui eu conto histórias de pescarias, né, de caçadas, de bailes, de carreiras, né, de brigas, né? E esse livro é um pouquinho diferente em relação ao Mistérios da Noite. Por quê? Porque ele traz também aqui causos que eu vivenciei. Então ele é um livro que tem os causos, né? Os causos e as ilustrações correspondentes aos causos. Nem todos os causos têm ilustrações. Esse aqui foi o professor Hipólito Moraes, quem desenhou, que fez as ilustrações desse livro. Tudo a nanquim. Então, esse livro tem 128 páginas e eu pretendo lançar ele em Candiota em setembro, tá? Durante a Semana Farroupilha, e em novembro aqui na Feira do Livro de Bagé. E esse aqui seria só uma amostra. O livro ele vai ser bem mais atrativo, ele vai ter no caso um papel, vai ser feito em capa em papel craft, o papel interior aqui vai ser reciclado, e estou à procura de apoiadores culturais, de patrocinadores. E aonde que o pessoal encontra os teus livros para aquisição, exceto o que está esgotado, lógico? Os meus livros, eles podem ser encontrados... eu vou tirar esse aqui, porque esse aqui não tem mais. Mistérios da Noite e A Rainha da Fronteira, Fragmentos da História de Bagé. Esses livros, vocês, quem tiver interesse, pode encontrar em qualquer livraria daqui de Bagé. Inclusive, temos também em cafetarias, né?
temos esse livro disponível e diretamente comigo também, se quiser, né? A vantagem de pegar diretamente comigo já pega o autógrafo, né? Já, livro autografado. Isso, é. Então, te agradeço, Cássio, pela tua participação aqui no Câmara Entrevista, né? E a nossa entrevista de hoje fica por aqui, Guilherme.